São Paulo almoço ou jantar. Assim com todo mundo. Seu Germano, o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, senhor. Mais um programa Horário Nobre, hoje recebendo, não sei se nós é que estamos recebendo ou se é o entrevistado que está nos recebendo. O professor, querido amigo, grande advogado, mas eu não vou fazer uma introdução sobre o nosso entrevistado, porque ele falará dele, né? Não será através de uma terceira pessoa como eu. Recebemos hoje com muito orgulho, com muita honra, o professor José Miguel Judice. Seja muito bem-vindo ao Horário Nobre. Muito obrigado, é um grande prazer também. Imagine para mim, que sempre o admirei já há muito tempo, há muitos anos, ter a honra de poder entrevistá-lo, conhecer melhor a vida do querido amigo e ainda mais neste local. Esse é que é o risco, conhecer melhor, porque você me admirava porque não me conhecia muito bem. Se vai passar a conhecer melhor, vai perder a admiração. Se quiser fazer uma aposta, eu tenho certeza que eu vou multiplicar e muito essa admiração na nossa conversa. Estava dizendo que ainda para cima aqui, porque, como disse que vamos começar de onde veio e para onde vai, eu vim daqui, eu nasci nesta casa, em Coimbra, na Quinta das Lágrimas. Nasceu aqui? Nasci aqui, mesmo na Quinta das Lágrimas. Quando eu nasci, ainda era frequente que os bebés nascessem em casa, não nascessem no hospital. E então eu nasci aqui, era a casa da minha família, que tem muito a ver com o Brasil também, porque um dos meus antepassados foi donatário no Brasil, e provavelmente, isso eu não sei, trouxe algum dinheiro e ajudou a comprar esta casa, que foi o dote. Na altura havia dote, nós homens gostaríamos que continuasse havendo, não é? Havia dote, quando alguma senhora casava, levava alguma coisa. Bom. E então, esta casa foi comprada em 1730, olha. Hoje é um hotel, porque é uma casa grande demais para uma família. É verdade. E é um dos hotéis melhores e mais conhecidos e glamurosos do mundo, por conta da sua história. Exatamente. Tem uma história maravilhosa, não é? Uma história que tem muito a ver com uma coisa que vocês dizem muito no Brasil, e muitos não sabem o que quer dizer. Se dizem, Inês é morta. Inês é já morta. Não há nada a fazer, não é? Não é nada a fazer. Ora, Inês é morta, foi Inês de Castro, que foi morta, foi assassinada aqui por razões políticas, era amante com filhos do príncipe herdeiro, estava muito ligada à família dela, que era uma família de origem real espanhola, e, portanto, o rei e os seus conselheiros tinham medo que houvesse uma tentativa de utilizar essa ligação para Portugal poder perder a sua independência, que era muito recente. E então viveram aqui na fase final da morte, antes de morrer, aqui na zona de Coimbra, perto desta quinta. Esta quinta era um lugar muito prazenteiro, já nessa altura, e vinham muito aqui, há registros históricos dessa presença. E a história, desde o século XVI, desde Camões, pelo menos, que localizou romanticamente, vamos assim, Luís de Camões nos Lusíadas, a morte de Inês de Castro aqui, e que a água que aqui passa são as lágrimas das ninfas que choravam a morte de Inês de Castro. Esta quinta foi famosa. O vosso imperador, Dom Pedro, esteve aqui, está registrado no seu diário quando visitou a Europa, e é verdade que muitos brasileiros nos dão o orgulho e a honra de vir até aqui. E eu vou muito ao Brasil também, sabe? Eu costumo dizer, parafraseando o Vinícius de Moraes, que dizia que era o branco mais negro do Brasil, eu sou o português mais brasileiro de Portugal. Para a nossa sorte. Mas eu queria só aproveitar esse trecho da história da Quinta das Lágrimas, que é um hotel maravilhoso, para lembrar um pouco a história. O príncipe Pedro perde a esposa, ela morre, exatamente, e ele começa a se relacionar com uma das mulheres que assessorava a sua esposa. Aia, como nós dizemos aqui. Aia. E ele, num determinado momento, o rei era contra esse relacionamento, eles tiveram filhos, e num determinado momento ele vai a uma localidade muito próxima daqui, que é Pé na Cova, caçar. Exatamente. E, me corrija se eu estiver errado, que é a história até agora que eu sei. Está perfeito.
E o rei, preocupado com essa relação que o querido amigo nos contou, contrata pessoas a matar a Inês por conta desse receio. Um cavaleiro, quando Inês é morta, corre a pé na cova para avisar o príncipe Pedro, avisa, ele desesperado tenta pegar o cavalo para correr para cá, e o cavaleiro diz, agora Inês é morta, não tenha pressa. Não é? O príncipe, eu falei rei, mas é o príncipe Pedro, o príncipe volta, coloca Inês no caixão, faz todo mundo beijar a mão, a coloca como princesa, não é verdade? E vai atrás daqueles que mataram Inês. Arranca os corações deles, porque diz que quem matou Inês não tem coração, não merece ter coração. Quem mata uma mulher inocente, uma jovem mulher inocente, não tem coração. A única parte que não é histórica no que está dizendo é a cerimónia do beijamão à rainha. É claro que é uma forma simbólica, o beijar a mão à rainha era uma forma de homenagear. Portanto, o que ele obrigou foi a corte portuguesa e o reino, quando foi feito rei, morreu passado uns anos, disse que ele tinha casado secretamente com ela e que ela era rainha de Portugal. E por isso há muitos livros em todo o mundo sobre a rainha morta, a reine morte, o Monterlin, em Espanha, em todo o lado. É um tema da história de Portugal que mais viajou. E há uma canção muito bonita que depois da Garota do Ipanema, creio que é a canção com mais variações em todo o mundo, que se chama Coimbra e que correu o mundo sob o nome Avril ao Portugal e que fala exatamente da morte de Inês de Castro. Portanto, é uma história, o Louis Armstrong cantou, e portanto é uma história muito, muito bonita, muito trágica e que atrai muito os corações destroçados e também os apaixonados. Não é? Mas que coisa linda. E aqui na Quinta das Lágrimas, no vosso hotel, no fundo tem um tanque, tem uma pedra que ela é manchada e a lenda diz que é o sangue de Inês, que ela foi morta ali. Exato, não foi, ela foi degolada porque era aristocrata e eram degolados, era a morte menos dolorosa. Isso há registro histórico da sua ter sido degolada, mas o povo começou a ver aquelas, que são umas algas vermelhas, que são raras, não se percebe porque é que aparecem ali, e essas algas vermelhas foi começando a ser dito que era o sangue de Inês de Castro. E se vem visitar com muita emoção essa pequena nascente, muito medieval, não está nada, está como estava nessa altura, não é barroca, não se construiu nada à volta, é uma coisa muito selvagem, mas muito emotiva. Não tinha como começar melhor, contando a história, não é, de Portugal, porque Coimbra era a capital, e essa história está completamente interligada à vossa história, porque o Dr. José Miguel Júdice nasceu nesta casa que nós estamos a historiar aqui, não é? E nos conte, nasceu nessa casa, estudou em qual escola? Estudei na Faculdade de Direito de Coimbra. Certo. Fez o colégio todo aqui em Coimbra. Todo o meu estudo foi feito aqui. Terminei fazendo a universidade aqui. Depois fiquei assistente universitário. Depois, a seguir, quando houve a Revolução dos Escravos, a Revolução de 25 de abril de 74, depois a Revolução, como é normal nas revoluções, teve uma radicalização oposta, não é? E então, na minha universidade, todos os professores de ciência política, de economia, de áreas com mais carga ideológica ou política, foram afastados da universidade. Eu fui um deles e, portanto, como aliás o meu mestre, o professor Rogério Soares, e o meu mestre, o professor Afonso Queiró, que eram os professores de Direito Público, de Direito Administrativo, e então pensei em vir para o Brasil, tinha cartas de recomendação, acabei por não ir, foi uma pena talvez, e acabei a fazer aquilo que um homem que se retirou tudo, só tem a possibilidade de ser livre completamente sendo advogado. A advogado é a profissão da liberdade. E então comecei a advogar, não queria ser advogado, queria ser professor universitário, mas depois descobri que a minha vocação era ser advogado. É curioso. Eu digo muitas vezes aos mais novos, as nossas vocações iniciais
por vezes não estão certas. Há que ter o espírito preparado para mudar de vocação. E fui advogado toda a vida, deixei de ser há 2 anos e agora sou apenas árbitro, portanto faço julgamentos comerciais e de proteção de investimento a nível internacional, um pouco também para trabalhar um pouco menos, porque a vida do advogado, como você sabe, é uma vida sem horas, sem fim de semana, sem nada se pode antecipar, aparece um cliente desesperado e nós largamos tudo para o ajudar. É a profissão mais bonita do mundo, em minha opinião, porque é uma profissão que o próprio nome advogado quer dizer aquele que é chamado, isto é, aquele que se chama advocatus, aquele que se chama para ajudar. E a profissão nunca poderá ser uma profissão mercantilista, tem de ter sempre uma componente de ajudar os que precisam e ajudar tantas vezes sem que eles possam pagar, seja o que for. Perfeito. Mas o senhor nasce, estuda, os pais aqui, avós e pais, todos Sim, morando... O meu pai era do Algarve. Do Algarve. Veio estudar para Coimbra, conheceu a minha mãe, casou com a minha mãe, que era exatamente aqui, e por cá ficaram. O meu pai foi professor universitário. Curiosamente, o meu pai era membro do Partido Comunista e a certa altura foi preso, foi detido em 49, um mês depois de eu ter nascido. Por Salazar? No tempo do Salazar, porque na altura o Partido Comunista era proibido. Legal. Esteve detido vários anos, 2 anos. Puxa. Foi julgado, foi condenado. E como uma das consequências da condenação é que ficou sem direitos políticos durante 10 anos. Portanto, não podia ser professor universitário, porque a escola era pública, era estatal. Entretanto, ele converteu-se ao catolicismo, abandonou o comunismo. Isto foi uma época onde muita gente abandonou o Partido Comunista. Estamos a falar do princípio dos anos 50, onde se descobriram os horrores do stalinismo, que matou mais gente do que o Hitler, a gente às vezes esquece isso, não é? E, portanto, ele abandonou, converteu-se ao catolicismo e morreu 2 anos depois. Morreu, tinha 3 anos, não é? Nós vivíamos em Lisboa, nessa altura, porque ele estava estudando Direito, estava a vender seguros, que era uma coisa que podia, como independência, não precisava de ser funcionário público para fazer, dava explicações, esperando para um dia talvez poder voltar à universidade. Mas morreu muito novo, morreu com 35 anos, e a minha mãe veio para Coimbra, para viver em Coimbra, onde estava o seu pai. E foi assim a minha história da minha juventude. E o Dr. Júdice volta com 4, 5 anos? Volto com 3 anos. 3 anos. 3 anos. Fiz 3 anos e meio. E então é criado junto com a mãe, com os avós, aqui em Coimbra, nesta casa maravilhosa onde estamos. Aqui é a biblioteca da Quinta das Lágrimas. Exatamente. Não é? Se forma, tem o reverso quando Salazar morre, vem Marcelo Caetano e existe a Revolução dos Cravos, muito conhecida de todos nós, principalmente dos brasileiros. E de nós também. Sim. Porque foi um dia de libertação. Eu lembro 25 de abril. No dia 25 de abril fui acordado às 8 da manhã por um colega e amigo, que hoje em dia é professor catedrático, livre-docente aqui em Coimbra, era meu colega. Qual o nome? Vieira de Andrade. Vieira de Andrade. É professor em Direito Público, Direito Administrativo, é uma grande figura. Então... E nós abrimos uma garrafa de vinho do Porto e bebemos ao fim do regime do qual discordávamos. Mas isso não teve nada a ver. A seguir, como lhe disse, fomos os dois e outros também, fomos afastados. As revoluções, eu percebo um pouco, há uma compreensão tão grande durante muito tempo, depois há exageros ao contrário. E só o equilíbrio só se veio a encontrar anos depois, a partir de 76, 77, quando o regime político entrou verdadeiramente no regime democrático. E graças a Deus assim estamos. Até hoje. Até hoje. Que bom. Nesse período, deixou de lecionar. Sim, exatamente. Advogou. Comecei a advogar. E privadamente. E é muito curioso. Porquê é que eu fui trabalhar para aquele escritório? Porque Qual escritório? Que se chama hoje PLMJ. Eu era o J. Perfeito. E então, quando a certa altura, o Presidente da República, que era o António Spínola, o Marechal, que tinha sido o fio-chefe da Revolução, costuma-se dizer que a Revolução
come os seus filhos bons. E são os filhos maus que comem os filhos bons. Ora bem, e o Spínola começou a ser atacado pelos setores mais radicais, ele queria uma democracia liberal, e então tentou fazer uma manifestação em setembro de 74 para ganhar força. Essa manifestação foi impedida e foram presas muitas pessoas, e eu fui um deles, porque era apoiante do general Spínola. E então estive detido e quem fui encontrar na prisão? Um advogado muito famoso, António Maria Pereira, que depois, quando saiu, e eu saí também, me convidou para ir trabalhar com ele. E foi assim, está a ver, eu devo à prisão a minha vida. Portanto, por trás de uma coisa má está sempre uma coisa boa. É preciso nunca perder o otimismo. Que coisa boa. E quanto tempo ficaram presos? Ele ficou menos, ele ficou 2 meses, mas eu fiquei 3 meses e meio, mais ou menos. Depois fui para a Espanha, a caminho do Brasil, acabei por não voltar. Voltei depois do 25 de novembro. E como foi para a Espanha? Foi normal? Não, fui assalto, como se dizia, porque embora não houvesse nada contra mim, eu tinha receio, porque havia uma anarquia tão grande que alguém me... Prender de novo. E então, depois voltei a seguir, em 25 de novembro de 75, houve uma tentativa de golpe da extrema-esquerda, que sussurrou, que falhou, e então entramos depois numa certa normalidade, e eu voltei. E como é que foi para a Espanha, conseguiu ir? Como é que passei a fronteira clandestino, como se faz quando tem de fugir de um regime que não nos assegura a liberdade. E quanto tempo ficou na Espanha? Fiquei 2 meses e meio. E fazendo o quê? Nessa altura estava a apoiar o general Spínola, que tinha criado um movimento para estar de reserva no caso de haver, porque se previa que pudesse haver uma guerra civil ou qualquer coisa assim em Portugal. Esse movimento foi muito criticado porque, provavelmente mal, mas não sei se é verdade, que houve atentados, houve violência contra setores de esquerda. Que eu saiba, nunca o general Spínola apoiou isso tenho a certeza, mas ou era atribuído ou havia pessoas que faziam sem autorização. Depois, quando o 25 de novembro de 75 chegou e veio a possibilidade da democracia plena, o movimento foi extinto e eu voltei a Portugal. E foi nessa altura que o António Maria Pereira me convidou para ser advogado. Era a pergunta. E formam o escritório? O escritório já existia, com dois advogados. Eu fui o número 4 do escritório. O escritório foi crescendo, trabalhámos duramente toda a vida. Quando eu saí, há 2 anos, eram mais de 300 advogados. Tudo trabalhando duro. Imenso. Foi uma vida, dediquei uma vida a esse projeto, que era um projeto muito bonito. E pronto, como tudo na vida terminou, e agora já não estou advogando, estou apenas julgando. Como árbitro. Nas questões comerciais é o árbitro, como chamamos da arbitragem, né? O processo arbitral. E nesse período, então, começa a advogar, mas, na verdade, não só a advocacia. Tem também um protagonismo político, de relações e por ser ouvido também na imprensa, sempre nas questões políticas, sempre ligado às questões políticas e sempre se manifestando. Exatamente. Eu quando pouco tempo depois de voltar a Portugal, em 76, comecei a escrever nos jornais comentário político. Teve algum sucesso. Fui advogado, a certa altura, do primeiro-ministro, que era o Sá Carneiro, Francisco Sá Carneiro, que foi o primeiro homem que, através de eleições democráticas, conseguiu um governo que era de centro-direita, embora o partido se chamasse Partido Social Democrata. Vocês no Brasil também têm situações semelhantes. O Partido Social Democrata brasileiro é um partido de centro-direita. Exato. A Portugal passa o mesmo. E então, eu fui advogado dele, em vários assuntos, era muito amigo dele, e ele morreu também, tragicamente, morreu, há quem diga que foi um atentado, há quem diga que não, morreu em 1980, portanto, pouco tempo depois, era primeiro-ministro, numa queda de um avião, um pequeno avião, e eu, portanto, passado um ano, em homenagem a ele, aderi ao Partido Social Democrata, fui dirigente regional do partido, nunca quis fazer vida política, nunca fui membro do Parlamento, nunca fui ministro. Por quê? Por 2 razões. Por um lado, porque
Eu gostava muito da minha profissão e sempre achei que é mau sistema você estar ativo na política e estar ativo na atividade profissional. Porque ainda que você seja uma pessoa muito decente, muito honesta, muito rigorosa em matéria de conflitos de interesse, pode haver situações equívocas. E eu não queria essas situações equívocas e por isso tive sempre uma atividade cívica importante. Ainda hoje tenho um programa na televisão semanal que se chama As Causas e que fala de temas políticos, económicos, sociais, nacionais e internacionais. Mas, portanto, você pode ter um exercício cívico sem ser profissional da política. Eu nunca quis ser profissional da política. Sabe, também por isto, eu gosto demasiado da política para poder ser um político frio. E se você não for um político frio, você está morto. A política, você vive engolindo sapo, como nós dizemos aqui, não sei se dizem assim no Brasil. Também. Portanto, de facto é preciso ter uma frieza, uma dureza. E eu realmente sou frio na minha atividade profissional, tenho de ser, mas na atividade política se calhar não ia conseguir. Portanto, perdeu-se um péssimo político e talvez tenha ganho um razoável advogado ou um razoável árbitro. Tudo isso é que nos faz aqui estar nesse momento conversando, não é? Mas ao ouvi-lo me toca muito, porque para mim é muito parecido. O seu pai também esteve envolvido fortemente, disse-me o nosso comum amigo Jorge Brito Pereira, que isso não já o conhecia assim, mas não conhecia esse facto, e queria homenageá-lo a seu pai e assim, porque foi um elemento muito importante da luta pelas diretas. Exatamente. O meu pai era advogado, e foi presidente do Sindicato de Jornalistas, porque ele também era jornalista. É muito parecido comigo. Presidente por isso que eu estou a contar, porque ele foi também presidente da Federação Nacional de Jornalistas e ingressa na política representando muito os jornalistas e os profissionais liberais. E faz uma carreira toda na política. E sou cobrado por isso, porque eu perdi meu pai muito cedo, mas meu pai foi o coordenador geral do programa de Tancredo Neves, na redemocratização pós-ditadura, e foi o líder 6 vezes consecutiva na Câmara dos Deputados contra o governo militar, não é? De oposição. Então, eu sou muito cobrado. E a minha dúvida é muito parecida com a que acabou de dizer o querido amigo. O doutor Júdice contou dessa dificuldade de conciliação e realmente eu lembrei muito de mim. Sim, claro. Muito de mim. Não digo que não vou, mas as minhas reflexões passam exatamente por esses apontamentos. Você tem coisas muito parecidas comigo e eu tenho algumas coisas também parecidas com o seu pai. É curioso. E repare, e sei que o seu pai deu o nome ao aeroporto. O aeroporto da capital da cidade de São Paulo. O que significa a sua importância no tempo em que esteve ativo. E sabe, eu cada vez mais, já há muitos anos que penso isto, mas cada vez mais penso que o mundo precisa de pessoas que sejam livres, corajosos, que amem a liberdade, porque quando se diz que a liberdade cria injustiça, cria. Mas o fim da liberdade cria ainda mais injustiça. E o grande risco que nós estamos vivendo neste século XXI, que deveria ser um século de grande progresso também da humanidade, daquilo que nos faz humanos, é os populismos. E os populismos são muito perigosos porque querem dar soluções simples para problemas que são complexos. E muita gente que está desesperada, que está zangada, que não vê solução para a sua vida, vai atrás de um falso profeta, que é alguém que lhe dá uma proposta mirífica de resolver os problemas. E não resolve. Deixa as coisas piores. Eu julgo que a grande luta no século XXI em todo o mundo é a luta pela moderação política, é a luta pela liberdade, a luta pela aceitação do outro, a ideia de que o outro tem tanto valor como nós, a aceitação do pluralismo, a recusa do abuso do poder. Isso é cada vez mais importante. E muito importante é essa colocação, que eu concordo. Nós tivemos, agora falando de Portugal, no final do ano passado, chumbar o orçamento. Tivemos que chamar as eleições que ocorreram agora
há pouco Sim, tempo 30 atrás. de janeiro. 30 de janeiro, nem um mês atrás. Não é? E nós tivemos uma eleição muito diferente, me parece, em Portugal. Conforme alguns países, como aconteceu com o Brasil, com os Estados Unidos, como tem acontecido em alguns lugares da Europa. Um partido de extrema-direita cresceu muito por conta, muitas vezes, também desse desencanto. É verdade. Não é? Como é que o professor viu essas últimas eleições e essa situação política atual de Portugal? Ouça, o Portugal tem problemas. Claro que eu diria, se eu comparar Portugal com outros países da África ou da Ásia, até, nós temos um produto per capita, um nível de vida, um acesso a cuidados de saúde, educação, que são de nível muito elevado. Nós não nos podemos queixar. Nós fazemos parte, enquanto país, da zona mais privilegiada do mundo. Mas há problemas. E muitas vezes esses problemas resultam também desse crescimento. Quando há uma dinâmica numa sociedade muito forte, alguns ficam para trás. É como você está numa família. Você tem vários filhos, tem 5 filhos. Há um que é mais trabalhador que o outro, há um que é mais inteligente que o outro, há um que tem mais sorte que o outro, há um que foi mais protegido que o outro. E a sociedade deve tomar conta também dos menos felizes, dos que tiveram menos capacidade ou menos sorte. Isso muitas vezes não funciona. Depois, os moderados, os democratas, muitas vezes abusam também. Deixam criar uma sociedade muito dualista. Uma sociedade onde muitos ficam de fora e ninguém pensa mais nisso. Ainda agora estava lendo, hoje de manhã, uma reportagem sobre cultivo de plantas de estufa. Não sei se no Brasil se diz estufa. Existe. Estufa. Existe. No Alentejo, onde vivem imigrantes em condições subhumanas. Ninguém reparou. Ninguém fez nada. Os sindicatos que estão permanentemente lutando, e bem, pela proteção dos seus filiados, que são hoje em dia basicamente classe média baixa, classe média, os funcionários públicos, etc., não estão lutando ao lado desses infelizes que estão a viver em condições subhumanas. Portanto, quando uma sociedade fraqueja, é normal, infelizmente, que apareçam propostas radicais. E nós temos à esquerda e à direita. Nós temos partidos de extrema-direita, um partido de extrema-direita e um partido de extrema-esquerda, que é o Bloco de Esquerda, que são ambos populistas. Cada um adora o outro, porque é o outro que o faz crescer. E o meu drama é cairmos em países, não quero estar a dar exemplos, em que muitas vezes a luta política se faz apenas entre extremos. Porque os moderados não são capazes de produzir uma solução vencedora. Apesar de, provavelmente, a maioria dos cidadãos serem moderados, a polarização entre posições muito radicais dá-nos uma escolha muito difícil. Em Portugal não estamos assim. Eu saudei, eu não sou socialista, mas eu saudei a vitória do Partido Socialista por maioria absoluta, porque passou a não estar dependente do apoio de 2 partidos muito radicais, um muito conservador, como é o Partido Comunista, e o outro mais atrevido, ponhamos a coisa assim, de causas fraturantes e, sobretudo, com exigências que são feitas mesmo que não sejam viáveis. Uma forma terrível de populismo é criar na opinião pública a ideia de que tudo é possível. Que você pode aumentar 50%. Não pode. A economia não aguenta. Ou que você deve nacionalizar as empresas grandes, mas há que pagar a nacionalização. E isso vai ser pago com os impostos, já são tão elevados. Portugal tem um dos impostos mais elevados da OCDE. A taxa marginal em Portugal são 48% de imposto de renda. É uma brutalidade. E mais do que isso, a partir de 50 mil euros, 50 mil euros hoje em dia são 250 mil reais, mais ou menos. Aqui em Portugal é classe média, não é milionário. Você, para tudo o que ganha mais, passa a pagar 45%. É o país do mundo onde, para aquele nível de rendimento, o imposto é tão elevado. Ora bem, políticas que queiram nacionalizar, que queiram aumentar muito o peso do Estado, são feitas à custa dos que trabalham na profissão liberal, ou nas empresas.
E muitos imigram, os portugueses estão imigrando muito para o estrangeiro, porque preferem ir viver para países onde o rendimento que ficam, com que ficam, é maior, porque são mais bem pagos e pagam menos impostos. Portanto, há que lutar contra os radicalismos. Há que evitar que os radicalismos sejam as únicas alternativas. E a geringonça, então, não é necessária por conta da maioria que o PS conseguiu? Não, ou não. ela é? Não é. Não é mais. Claro, então a geringonça acabou. E a geringonça acabou. Que é a governabilidade, como chamamos no Brasil. Tornou-se muito mais fácil, porque, repara, os dois pequenos partidos que tinham basicamente cerca de 30 deputados, 30 em 230, pouco mais de 10%, mas como eram decisivos para o governo, conseguiam colocar grande parte da sua agenda na agenda do governo. Certo. Porque o governo sabia que sem o apoio deles caía. Certo. Até que eu creio que a certa altura o Partido Socialista não quis ceder mais. Porque as exigências continuavam a criar-nos muitos problemas. Porque nós somos um país com problemas, estamos sob algum controle da União Europeia. A União Europeia não está querendo que volte a acontecer o que aconteceu em 2011. E então, os países muito endividados têm de respeitar certas regras. Ora, esses dois partidos radicais não queriam saber, queriam exigir, mesmo que a União Europeia pudesse ficar a colocar os novos problemas. E por isso o Primeiro-Ministro, o Partido Socialista, não cedeu, o orçamento caiu e os eleitores deram-lhe a maioria absoluta, creio que por causa disso. E os dois partidos mais radicais foram muito penalizados. Passaram de 30 deputados para 10, 11. Está a ver que foi uma penalização muito, muito pesada. Perderam 2/3 dos deputados. Porque o país percebeu que os radicalismos, à esquerda já percebeu, à direita vai perceber. E por isso eu estou preocupado, com certeza, pero creio que neste momento não há grande risco em Portugal de uma radicalização que há noutros países. Se você for à Itália, há 3 partidos radicais, que é os Irmãos de Itália, a Liga e o partido Berlusconi, que têm 49% do voto. Você está vendo que em França a Marine Le Pen vai à segunda volta e vai sair de lá com 40% de votos nas eleições presidenciais. Você está vendo em Espanha, onde um partido de extrema-direita, um partido radical chamado Vox, está passando nas sondagens para a frente do partido moderado de centro-direita. E no dia em que isso acontecer, a radicalização pode acontecer também do lado da esquerda como reação. Por isso nós não podemos brincar, não podemos não estar preocupados, mas temos de saber que em Portugal, de facto, os partidos radicais, todos somados, têm qualquer coisa como 15%. 85% dos portugueses, em janeiro, disseram: nós não queremos esses partidos. Então estamos bem. Foi uma votação consciente. Foi, creio que sim. E no Brasil passamos por algo relativamente próximo. Eu não queria falar do Brasil, sou um convidado, e você não interpreta um país quando está convidado, sou seu convidado aqui, só posso dizer que o Brasil desejo que tudo corra para o melhor. O Brasil tem de demonstrar que, até porque é importante para Portugal, a força de Portugal é a força da língua portuguesa, o idioma português. E o idioma português é o Brasil mais. Você sabe que em meados do século, dentro de 30 anos, haverá 500 milhões de pessoas no mundo que têm o português como idioma primeiro. Isso se deve sobretudo ao Brasil e depois a Angola e Moçambique, que também têm um grande crescimento. E sabe que haver um idioma que seja um idioma internacional é bom para quem o tem. Porque tem grandes oportunidades de trabalhar, grandes oportunidades de investir. É verdade. E, portanto, o Brasil é o líder da comunidade dos povos de língua portuguesa. Tudo o que se passa com o Brasil afeta-nos, a nós, aos angolanos, aos moçambicanos. Como tudo o que passa com os Estados Unidos afeta também os países de língua inglesa. Por isso eu desejo o melhor ao Brasil. O Brasil tem uma dinâmica histórica impressionante, é uma dinâmica feita de imigrantes. O imigrante estávamos há pouco falando, os imigrantes brasileiros aqui estão entre aqueles que mais os empregadores querem que trabalhem com eles. Porque trabalham honestamente, duramente, dedicadamente, porque querem melhorar a sua vida. E então, os portugueses foram muitos para o Brasil,
O Brasil foi também feito por... A maior parte desses portugueses que foram eram muito modestos, viviam com enormes dificuldades, fugiam da miséria. E hoje em dia, uns tiveram mais sucesso que outros. Os brasileiros vieram do Japão, vieram da Coreia. Tenho um grande amigo advogado que você conhece também, o João Bosco Lee, que os pais vieram da Coreia, japoneses, italianos, turcos, como diziam, que eram libaneses, sobretudo. O Brasil é feito. Podia o Brasil ter uma estátua como tem os Estados Unidos a dizer: mandem-nos todos os povos que estão a sofrer, que nós recebemos. O Brasil tem recebido ao longo da história muita gente que ajuda a fazer o Brasil. Exato, essa miscigenação é fundamental. Fundamental. E só para complementar com relação à política no Brasil, como é que nós estamos? Caminhando para a eleição presidencial, aonde nós também, uma grande parte da população esperava o crescimento de uma terceira via, como nós dissemos, chamamos no Brasil, que é o meio, né? Os moderados. Os moderados. E nós temos do lado da extrema-direita o atual presidente, claro, e do lado da esquerda para a extrema-esquerda, o grupo da esquerda representado pelo Lula. Ex-presidente. O que está acontecendo, na minha visão hoje no Brasil, é que esse meio, esse centro, essa terceira via, não surge um nome. Todos os nomes que tentam, eles não emplacam, não crescem. Então o que eu estou vendo é que a extrema-direita veio um pouco mais para o centro. E a esquerda veio um pouco mais para o centro. Mas isso é bom. E eles serão terceira via. Isso era bom se eles se moderassem. Mas você veja que na América Latina, falando de outros países, temos tido experiências muito recentes de posições muito radicais em confronto. Pois correm mal. Eu não quero falar muito de países amigos, eu trabalho muito profissionalmente em países da América Latina, como árbitro, América Hispânica e Brasil, e o que eu digo apenas é que tenho muitos amigos nesses países que gostariam que houvesse mais alternativas. Depende deles, como é óbvio, mas às vezes não é fácil. E o problema que está acontecendo na Europa é um bocadinho semelhante. Deus queira que os radicais se moderem. E isso acontece às vezes. Porque, sabe, havia uma frase no século XIX francês, a extrema-esquerda, os mais radicais, chamavam-se o Partido Radical. E então dizia-se que há mais em comum entre dois membros do Parlamento, dois deputados, um dos quais é radical, do que entre dois radicais, um dos quais é membro do Parlamento. Porquê? Porque quando você é colocado com responsabilidades, quando você tem de tomar decisões, você muitas vezes vê que as coisas não podiam ser como você pensava que poderiam. Porque há muito idealismo, muitas vezes, no radicalismo. O Churchill dizia, quando alguém lhe veio dizer que um filho dele era muito esquerdista, ele dizia, era jovem, tinha 20 anos, e disse: eu não me preocupo nada que ele seja esquerdista com 20 anos. Eu me preocuparia se fosse com 40. Porque é normal, quando você é jovem, todos nós fomos jovens, nós somos radicais em muitas coisas. Nós somos às vezes um pouco intolerantes. E a vida nos ensina, a vida nos acalma. E por isso os povos também muitas vezes beneficiam dessa evolução, sem entrar na política brasileira, mas eu diria que o Lula Paz e Amor não era mentira. O Lula, de certa forma, queria dar a todos um pouco o que ele não tinha tido. Exato. Mas, ao mesmo tempo, percebeu que a vida era mais complexa, cometeu erros, com certeza. Eu conheci-o aqui porque ele quando a Dilma teve o doutoramento honoris causa, peço desculpa, quando ele teve o doutoramento honoris causa, depois havia uma tradição em Portugal que o presidente do Brasil, quando deixava de ser presidente, era feito doutor honoris causa na Universidade de Coimbra, que é uma universidade muito ligada ao Brasil. Verdade. Você sabe, mas estou a dizer com muito gosto porque pode haver pessoas que não saibam, de certa forma, Coimbra foi a pátria da independência brasileira. Porquê? Porque só havia uma universidade em Portugal. E as elites brasileiras vinham estudar para Coimbra. Aqui contactavam uns com os outros. Aqui germinou a vontade de uma independência brasileira. E houve professores da Faculdade de Direito de Coimbra que depois foram importantes
na independência brasileira. O estudo do Brasil, por exemplo, as viagens filosóficas de descoberta do Amazonas, foram feitas com grande apoio do Estado de Coimbra. Portanto, Coimbra dar doutoramento honoris causa ao antigo presidente era uma tradição diplomática. E quando Lula teve o doutoramento, a Dilma veio e ficaram aqui hospedados no hotel, reservaram o hotel completamente, foi muito engraçado. O Lula vinha com a mulher, não tinha nada que fazer, vinha só para ser doutor. Ela montou cabos, porque estava a trabalhar, como é óbvio, não é? E então o meu filho, que é quem dirige um pouco o hotel como administrador, o meu filho estava cá a recebê-lo, andou-lhe a mostrar a quinta, tirou fotografias com ele foi um charme absoluto. O meu filho ficou completamente rendido a ele e à mulher, mas depois morreu o vice-presidente, não sei se o vice-presidente, não o vice-presidente da Dilma, mas o vice-presidente do Lula. Exato. E ela teve de ir embora logo a seguir ao doutoramento, foram embora. Portanto, não eram para ter ficado aqui 2 dias. Portanto, o Lula conseguiu, há que dizer isso, conseguiu aprender na função. Todos aprendemos na função. Exato. Eu fui para advogado, não sabia muito, não. Depois aprendi a ser advogado fazendo. Exato. Creio que não prejudiquei muito os meus clientes na minha aprendizagem, porque havia advogados mais velhos que me ajudavam, mas o que é facto é que nós só aprendemos quando somos colocados perante os desafios. No abstrato, tudo é possível. Não é? É verdade. E com relação aos políticos, quando eles criam a consciência da responsabilidade das consequências das suas decisões, como os magistrados, ele vê de forma diferente. Sim. Quando ele vê que aprovar uma determinada lei sem que aumente o gasto, sem uma correspondente receita, ele sabe que aquilo vai prejudicar o país e o povo. A prazo vai prejudicar. E quem fica sempre mais prejudicado são sempre os mais desfavorecidos. Sim. A inflação é um imposto terrível e vocês conhecem bem, infelizmente. Estamos voltando perigosamente. E Portugal está também voltando à inflação, porque a inflação tira sobretudo àqueles que têm o rendimento fixo. Exato. E não têm muita capacidade para negociar aumentos. Portanto, a inflação é um imposto muito regressivo. E a inflação pode ser causada por excesso de despesa pública. E é o que está acontecendo agora em todo o mundo. Agora, repare, o político, costuma-se dizer que o bom político é aquele que nunca confessa um erro, mas emenda todos. Se você confessa um erro, cai o mundo em cima de você, dizer que você é incompetente, que você afinal não fez o que devia ter feito, você não confessa. Mas se você não emenda o erro, continua a cometer o erro. Os grandes políticos são aqueles que são capazes de mudar. Eu costumo dizer, Deus nos proteja dos políticos que não são oportunistas. Porque um político muito ideológico, que não muda de opinião, mesmo contra a evidência, que vai contra o muro, em vez de contornar o muro, esse político é muito mais perigoso, faz muito mais mal ao povo do que um político que muda de opinião, que nós às vezes não respeitamos muito eticamente, mas ele não nos faz tanto mal do que aquele que continua como nós dizemos aqui, a amarrar contra a parede, a bater com a cabeça e a ver, eu vou furar a parede. Não fura, parte a cabeça e faz mal. Ele percebe que está errado, mas ele não confessa, mas ele muda. Esse é que é o bom político. Esse é o bom político. E nós pulamos uma parte da vida do professor José Miguel Judes, que é a do bastonário. É verdade, fui bastonário. Presidente da Ordem dos Advogados. É o presidente da Ordem dos Advogados portugueses. E aqui, no Brasil, como você sabe melhor do que eu, mas eu também sei, porque tive muito contacto com os bastonários no meu tempo, e fui lá muito ao Brasil, aliás, participei em algumas sessões para favorecer a criação de um estágio, porque aqui em Portugal temos o estágio e é muito positivo, mas estava dizendo, eu fui presidente, e ali o presidente da Ordem dos Advogados aqui é eleito por todos os advogados, diretamente. Não são as seccionais que depois criam um órgão de onde sai o bastonário, não. E, portanto, eu fui bastonário 3 anos, foi uma dedicação cívica que eu fiz, não, no meu tempo o bastonário... Como é que surge esse... Surge por 2 razões. Por um lado, porque eu costumo dizer, para um advogado, a função mais honrosa que um advogado pode ter é ser bastonário. Quando eu era bastonário, alguém dizia num jornal que eu queria ser ministro da Justiça. Eu disse, não quero não,
Porque, como nós dizemos aqui, eu não quero descer de cavalo para burro. Portanto, por um lado, isso era uma espécie de, um bocadinho, talvez, ambição pessoal, mas chegar ao topo da minha profissão. Mas, por outro lado, e muito mais importante, eu tudo o que sou, o devo à advocacia. Basicamente. Até a minha sensação absoluta de liberdade. Eu também. E eu pude ser livre sendo advogado. Eu costumo dizer que eu sempre fui um escravo em time sharing. Isto é, tinha muitos clientes e nós somos escravos dos nossos clientes, mas cada um deles não é poderoso o suficiente para nos dar ordens, não é? Exato. Então, a minha liberdade formou-se e consolidou-se ao longo de muitos anos através da advocacia. A advocacia deu-me um rendimento, o qual eu vivi. Olha, foi a advocacia que me permitiu comprar à minha família esta quinta, que ia ser vendida a terceiros, e eu não quis que acontecesse. E, portanto, a advocacia deu-me tudo. E, portanto, eu tinha de dar alguma coisa em troca. Peguei em 3 anos da minha vida, numa época em que eu tinha 52 anos, portanto, estava no meio da minha carreira, e eu peguei em 3 anos da minha vida, e nessa altura o bastonário não recebia qualquer remuneração, portanto, fui fazer 3 anos de trabalho pro bono a favor da justiça. E julgo que fiz alguma coisa. Uma das coisas mais importantes que fiz foi um congresso, nunca mais se fez, infelizmente, foi o chamado Congresso da Justiça, onde juntámos num congresso, depois de trabalhos ao longo de vários meses, os juízes, os procuradores, nós não temos acusadores, não temos defensor público, portanto, os procuradores da República, que são os acusadores públicos, Ministério Público, o Ministério Público, os funcionários judiciais, olha, os advogados, e em conjunto debatemos os temas que nos preocupavam e fizemos o que eu chamava os cahiers de doléances. Lembra-se que antes da Revolução Francesa, no final do regime absolutista, os Estados Gerais, clero, povo e aristocracia, se reuniram e criaram um conjunto de exigências feitas ao governo para mudar o país. E nós fizemos isso também, apresentámos ao governo e aos partidos políticos do Parlamento um conjunto de propostas comuns, aprovadas por unanimidade, para melhorar o estado da justiça. Algumas coisas positivas saíram daí, mas infelizmente a maior parte das nossas propostas ninguém ligou. Foi pena. E a experiência como bastonário foi boa? Gostou? Foi uma experiência, foi uma época muito dura, onde eu fui muito feliz. Repara, eu tive vários problemas para enfrentar. Um dos problemas também, aliás, a minha primeira visita, a primeira atividade pública a seguir a ser eleito, fui com o bastonário da Ordem dos Médicos, meu querido amigo Germano de Sousa, que hoje em dia tem um grande laboratório de análise. Fomos os dois visitar a prisão, o Hospital Prisão de Caxias, para pôr na ordem do dia o sofrimento de pessoas que tinham 2 tipos de sofrimento: estarem detidos e estarem doentes. Grande parte da criminalidade portuguesa é criminalidade ligada à droga. Nessa altura havia muita infecção, muita doença causada pela droga e também SIDA. E, portanto, nós visitámos as enfermarias, os dois, e eu, durante o meu mandato, cheguei, aliás, a ser Presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu corri as prisões portuguesas a falar com os detidos, a tentar melhorar a percepção de que as pessoas, por terem falhado, merecem respeito e são seres humanos que precisam de ser tratados com dignidade. Isso foi uma coisa que eu fiz, gostei muito. Outra coisa foi o Congresso da Justiça. Uma terceira foi lutar pela profissão. Foi muito difícil, sabe? Porque, a certa altura, pouco tempo depois de eu ter sido eleito bastonário, se descobriu um escândalo de pedofilia numa instituição pública, a Casa Pia. E você pode imaginar a comoção pública com isso. O abuso de crianças. E os advogados tinham receio de defender pessoas acusadas de pedofilia. Eu me recordo que eu ter dito que, a certa altura, havia uma pessoa que estava acusada de pedofilia, não sei se bem, se mal, e nenhum advogado estava aceitando ser advogado dele. Eu dei uma entrevista dizendo, enquanto advogado, na minha profissão,
há duas coisas que nunca aceitei defender: pedófilo ou traficante de droga. Mas o pedófilo e o traficante de droga, mesmo que seja, necessita de ser apoiado pelo advogado. Então o meu dever como bastonário é, se em 48 horas não houver nenhum colega que aceite ser advogado dessa pessoa que não estava acusado, mas estava indiciado, estava a ser investigado por pedofilia, eu vou ser o advogado dele. E houve um advogado que aceitou e depois me disse: bastonário, eu queria agradecer a você porque você me deu coragem para aceitar. Ora, no dia em que os advogados não tenham coragem de defender aqueles que as pessoas acham que não devem ser defendidos, falhamos completamente, e a seguir outros vão dizer que outros não podem ser defendidos. Exato. No tempo da ditadura, antes da Revolução, ser advogado de um comunista era tão perigoso como ser comunista. E a seguir ao 25 de Abril, durante um ano e tal, houve o mesmo problema. Foram detidas pessoas por motivos políticos e os advogados que aceitavam representá-los eram também criticados. E eu fiz uma coisa que foi das coisas mais maravilhosas que fiz, foi no Forte Peniche, que era a prisão política onde esteve o Álvaro Cunhal, e depois de condenados iam ficar ali. Fiz uma grande homenagem aos advogados que defenderam presos políticos antes e depois da Revolução dos Cravos. O Presidente da República, Jorge Sampaio, que tinha sido um advogado de primeira linha na luta para apoiar os presos políticos no tempo da ditadura, presidiu e teve todo o dia a assistir. E quem falou foram os advogados que tinham defendido presos políticos. Porque eu disse na altura, fiz só uma curta intervenção, dizendo: cada um de nós muitas vezes errou. Cada um de nós muitas vezes não teve coragem. Cada um de nós muitas vezes não esteve à altura da responsabilidade que é ser advogado. Mas a profissão nunca errou. E você tem o mesmo problema no Brasil. Graças a Deus, não é bem problema. A luta contra a ditadura foi capitaneada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Exato. E a Ordem dos Advogados ganhou uma OAB, como vocês dizem, ganhou um prestígio. E quando a Ordem fala e critica um abuso, o país para ouvir. É isso que eu espero de uma Ordem dos Advogados, é isso que eu espero dos advogados. E, portanto, eu fiz uma reforma muito profunda da formação dos advogados, avancei com a tentativa de criar especialização, porque o futuro da profissão é a especialização. Foram 3 anos muito intensos, mas em que fui muito feliz. Muito feliz. Muito interessante esse período como bastonário, né, que nos contou. A maioria das pessoas esquece os presos abandonados, né? Esquece eles dentro da prisão e não querem saber, né? Aquilo é um incômodo para a sociedade. Nós tínhamos, no meu tempo, ainda havia algumas prisões onde havia o que se chama o balde. Havia um balde, um vaso, que estava na cela, onde a pessoa estava presa, para fazer as suas necessidades. Isso existia já no início do século XXI, e na Europa. E eu pus isso como um escândalo social. Tudo esquece, as pessoas, não, mas eu não estava ali para estou falando para o Brasil, você não me ouvirá falar disto para Portugal. Porque poderia ser mal interpretado, podiam pensar que eu estava a gabar-me. Não é isso, eu estou a dizer que a luta nunca terminou. Está muito claro. É preciso lutar sempre pelos mais desfavorecidos. Mas ficou muito claro, inclusive para Portugal. Ficou muito claro. Agora, a questão da eleição para bastonário, que disse, né, a eleição é direta. Nós temos, no Brasil, hoje, mais de 1.100.000 advogadas e advogados. E o tamanho do Brasil para uma eleição direta... Seria impossível. Impossível. É uma candidatura à presidência da República. Exatamente. Mesmo em Portugal é excessivo, atenção. Porque eu estive a fazer campanha como se fosse para um cargo político, cobrir o país, a falar com os nacional, colegas. Não é? Nacional, claro. E Portugal é um país pequenino. Cago numa cova do dente do Brasil.
Nós temos estados que a malha aeroviária é muito complicada. Claro. Não é? Então, assim, o sistema federal é muito bom. O sistema federal. Porque é representativo. É como se elege o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Deixe-me dizer uma questão é uma mera interrogação. Não sei se em países muito grandes, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, como é o caso da Rússia, como é o caso China, do Canadá, da China, se a eleição direta do presidente é uma boa solução em termos de equilíbrio do sistema político. Porquê? Porque é muito difícil para um candidato fazer uma campanha de proximidade. Ele faz uma campanha muito artificial. E então as pessoas acabam votando, muitas vezes, muito mais com base na notoriedade da pessoa do que nas qualidades. É muito difícil alguém que tenha muitas qualidades, que num país pequeno, numa Suíça, que também não tem a eleição do presidente direto, mas que tivesse, é muito mais fácil que uma pessoa com qualidade possa, num ano ou dois da sua vida, tornar-se conhecido, do que num país muito grande, onde... Você sabe isso melhor do que eu, há zonas do Brasil onde uma viagem é de avião e é mais longe do que ir de Lisboa a Moscovo. Então fazer campanha nacional no Brasil deve ser uma coisa muito difícil. Queria falar duas coisas. Muito Primeiro, eu fui do Conselho Nacional de Justiça, representei a Câmara dos Deputados por 2 mandatos. E lá tive uma experiência Brasil, em termos de judiciário e do que nós chamamos de serviço extrajudicial, imenso. Aqui nós chamamos, são os cartórios, e aqui já é diferente em Portugal. Advogados que fazem escrituras. Sim. Lá no Brasil, nós temos notários. Notários temos uma profissão de notário, embora o advogado hoje em dia possa fazer alguns atos que antigamente eram exclusivos do notário. Nós temos notários que são profissionais liberais, não era assim, mas passou a ser há uns 10, 15 anos, e temos notários que são funcionários públicos também. E no Brasil não. No Brasil são cartórios. Eu sei. Né? Mas só para identificar a distância e como é difícil no Brasil. Existe uma comarca onde tem varas do trabalho, cível, criminal, no estado do Pará, aonde se precisa chegar à capital, que é Belém, claro, pegar um barco a motor por 1 hora, não é? Um avião, um jato por 1 hora e um barco por 12 horas para chegar a essa localidade. Além de chegar a essa localidade, em determinados momentos do ano, com a inundação, ela fica absolutamente cercada e impossível de chegar e sair. Não é? Então, só para dar um exemplo, né? O outro exemplo é aquele que eu também queria dar, da minha experiência no CNJ, com relação aos presos. No CNJ, eu fui membro com um presidente que... Todos os presidentes do CNJ são presidentes do Supremo Tribunal Federal. Na minha época inicial, quando eu comecei, o primeiro presidente meu foi o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes tem... Pois foi para o Superior Tribunal Federal. Ele já estava, porque quem preside o Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo. E ele tem uma visão pública, judiciária, muito intensa. E ele percebeu na questão prisional que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E nós começamos a fazer um chamado mutirão carcerário, idealizado pelo ministro Gilmar Mendes. Esse mutirão carcerário me fez ir para vários estados do Brasil. E a situação era impressionante. Eu vou citar só um caso, 2. Primeiro no Rio de Janeiro, onde uma pessoa estava presa além do tempo que precisava. E ela... Vocês têm o habeas corpus, não é? Exato, mas com o mutirão carcerário nós poderíamos fazer na hora, claro, porque o ministro Gilmar Mendes determinava na hora, claro, a soltura. E soltou uma determinada pessoa que teve o processo examinado ali naquele momento. E ele se deparou com o seguinte: o senhor está livre, porque o senhor pagou mais, um pouco mais do que o senhor tinha que pagar pela sua sentença. E ele disse assim: mas espera um pouquinho,
Há 15 anos a minha família não vem me visitar. A minha roupa que ficou aqui não cabe mais, porque eu estou há 40 anos preso. Eu não tenho R$1. Eu vou para onde? Eu vou comer o quê? Eu vou para que lugar? Eu não sei onde minha família mora. Há 15 anos ninguém me visitar. Esse é um drama inicial. E aí o ministro Gilmar Mendes, vendo isso, criou um outro programa chamado Começar de Novo. Fantástico. Onde empresas, na verdade, o judiciário criava condições dessas pessoas, os egressos do sistema prisional, conseguirem esse espaço. E você tem razão, porque a prisão só faz sentido, sobretudo, para criar as condições para que uma pessoa possa começar de novo, depois de pagar à sociedade. E, infelizmente, em todo o mundo, a prisão muitas vezes é o sítio, transforma-se numa escola de crime. E essa é uma luta social, não é só uma luta a favor dessas pessoas que têm dignidade, também a sociedade defende-se protegendo os detidos e dando-lhe um destino posterior. Mas a sociedade não vê desse jeito. Precisa colocar lá. E a outra situação que eu ia mencionar é de um preso que nós encontramos que estava 8 anos além da pena que ele tinha a pagar. Então, assim, são situações que realmente ninguém tem esse olhar. Eu fico muito feliz de ouvi-lo com relação a isso. Sabe que é curioso, outra coisa que tenho em comum com você, eu antes de ser bastonário, fui 4 anos membro do que nós chamamos aqui o Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão de administração do sistema judicial, onde estão juízes eleitos pelos juízes, onde estão um terço mais ou menos, um pouco mais de metade, de terço, não é metade, um pouco mais de um terço de cidadãos eleitos pela Assembleia da República, pelo Parlamento, pela Assembleia Nacional, e uns indicados pelo Presidente da República. Esses 4 anos eu aprendi a conhecer o sistema judicial como não conhecia, porque conhecia do outro ponto de vista. E estou convencido que fui melhor bastonário do que podia ser, pelo que aprendi nesses 4 anos também de trabalho voluntário no Conselho Superior da Magistratura. Pronto, o Conselho Nacional de Justiça é o Conselho Superior da Magistratura. Exatamente, porque nós temos também essa forma híbrida de composição, não é? Sim. Aliás, eu quando estava lá, até uma vez, fugiu quando foi a eleição do Busato, até fui entrevistado por uma televisão, porque estava a haver um grande debate sobre se os juízes deviam ou não deviam ter a maioria do Conselho. E em Portugal tinham deixado de ter a maioria, isto é, os juízes com profissão. Podia haver o juiz nomeado pela Assembleia da República ou pelo Presidente da República. E eu acalmei um pouco as coisas dizendo que o importante é que as pessoas sejam escolhidas pelo Estado, pela Assembleia e pelo Presidente, sejam pessoas independentes e que vivam a profissão judicial, no sentido de advogados ou notários, ou até juízes ou procuradores. Porque a pluralidade genética ajuda a ver a profissão de uma maneira melhor. Eu, aliás, uma das coisas que eu fiz, depois também deixaram cair isso, era que criei um Conselho Nacional da Formação de Advogados, e depois havia conselhos seccionais, onde estava um juiz e um procurador da República, e não só advogados. Porque para formar advogados é importante que alguém nos venha trazer a visão como é que o juiz ou como é que o procurador vê o advogado. Perfeito. Porque os advogados muitas vezes pensam que estão fazendo bem e não estão. Eles não estão convencendo bem o juiz, estão indo, como se diz aqui, você se tiver um cão, tem 2 maneiras de passar a mão pelo cão. Uma na direção do pelo. Outra na direção contrária do pelo. Você experimente passar na direção contrária do pelo, o cão não gosta. Isto é uma brincadeira, mas para dizer que a maneira de poder um advogado defender os seus clientes passa por conhecer bem a profissão da magistratura. Passa por saber o que é que dá certo e o que é que dá errado. E isso, as profissões judiciárias e de procuradores gostaram muito da ideia, nomearam e depois aquilo voltaram ao corporativismo tradicional. Isto é a nossa casa, não queremos cá mais ninguém. Muito interessante também. E eu queria também ter a oportunidade de deixar o registro acerca da família do professor José Miguel Jutz. Queria que contasse um pouco dos filhos. Eu conheço o seu filho Miguel. Ah, sim, senhor. Eu conheço. Não é advogado? Não é. Pois eu sei. Eu tenho
assim, gosto muito da minha relação com ele. Ele é muito amigo de um grande amigo meu e eu tive essa oportunidade. Queria muito que falasse. Do José Filho? Exatamente. Também Exatamente. Já é um grande amigo meu. É um grande amigo. E também o professor é nosso associado efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo. Foi uma grande honra que me deram, uma grande honra. Eu não tenho podido ir porque estou impedido praticamente de ir ao Brasil há 2 anos. Estamos ansiosamente aguardando. Eu estou com uma vontade de ir ao Brasil. E já tive arbitragens que foram feitas virtualmente, correram bem, mas não é a mesma coisa. Eu preciso do cheiro do Brasil, do calor do Brasil, dos amigos brasileiros. Aliás, eu inventei, a certa altura, e faz-se aqui em Coimbra, todos os anos, o Encontro Internacional de Arbitragem, muito feita à volta da língua portuguesa. Do Brasil, portugueses, angolanos, moçambicanos. Todos os anos homenageamos um advogado brasileiro e um advogado português. Eu deixei de ser organizador há 2 anos e agora resolveram homenagear-me também. Bom, mas enfim, foi uma amizade dos que continuaram. A mim e ao António Pinto Leite, que fomos os fundadores iniciais. E têm sido homenageados grandes figuras da arbitragem brasileira, muitos grandes amigos. E portanto, hoje em dia a comunidade luso-brasileira de arbitragem é muito forte. É muito forte, não era assim. Eu lembro da primeira vez que fui ao Brasil por causa da arbitragem, foi em 2005. Não havia praticamente um português a ir ao Brasil. E no ano seguinte havia aqui um congresso, também era o primeiro congresso que se fazia da Câmara de Comércio sobre arbitragem, e apareceram 2 dos meus grandes amigos atuais, vieram, o José Emílio Nunes Pinto e o Pedro Batista Martins. E foram os primeiros brasileiros que abriram o caminho a centenas de outros, muitos até já são advogados portugueses, outros estão vivendo aqui ou têm aqui casa, outros vêm aqui fazer conferências ou presidir ou ser membros em tribunais de arbitragem. Portanto, hoje em dia estamos criando uma comunidade de língua brasileira na arbitragem que eu acho que é maravilhosa. Que bom. Que bom. Mas nos conte um pouco da sua família, sua esposa, seus filhos. Pois tenho 3 filhos, sou casado, tenho 3 filhos, o mais velho é o Miguel, que você conhece, que é gestor, é o que se ocupa da gestão da Quinta das Lágrimas. Perfeito. Tenho uma filha que é advogada, era minha sócia, continua no escritório de onde eu saí, se dedica muito a coisas de real estate e de construção, direito da arquitetura, planeamento urbanístico, etc., é a área dela. E tenho um mais novo que também é advogado, mas depois resolveu fazer o MBA e evoluiu da profissão da advocacia para a gestão e está hoje trabalhando na Google como diretor em Portugal. E, portanto, tenho netos, sou um homem realizado. Que coisa maravilhosa. E a pandemia, nós conversávamos um pouco aqui antes de iniciarmos, a pandemia não foi tão mal para o professor Júdice, porque... Você me está chamando de professor, eu sou professor de aviário, como nós dizemos, porque o professor de aviário é a pessoa que é nomeado professor, mas não fez a carreira toda de professor. A minha vida não me permitiu. Mas, enfim, dou aulas. Esse programa mostra muito bem que eu estou certo, porque a aula que foi dada aqui, com toda uma existência... Eu só quero que fique claro, porque... Aqui em Portugal se diz professor o que fez uma carreira universitária. Eu dou aulas na universidade, mas não fiz a carreira. Dá aulas no mestrado na Nova de Lisboa. Na Nova de Lisboa, em arbitragem, exatamente. Eu também quero muito ouvi-lo sobre o juiz de garantia que existe em Portugal e que nós estamos lutando muito para que tenha no Brasil, porque a questão do juiz de garantia traz uma segurança muito grande com relação a eventuais equívocos e perseguições. Nós estamos lutando também. Isto é, nós estão lutando também. Temos um problema aqui que é o seguinte. Durante muito tempo em Portugal, a investigação criminal era dirigida por um magistrado judicial. Depois acabaram com isso, e hoje que acabaram bem, e passou a ser dirigida pelo Ministério Público. Ora bem, e criou-se um chamado juiz de instrução criminal. Mas nunca ficou muito claro se esse juiz é um juiz das liberdades, um juiz garantístico, um juiz que vai, sobretudo, avaliar se os direitos fundamentais do arguido, como nós chamamos, do réu, do acusado,
estão a ser respeitados, se ele deve ou não deve ser pronunciado para ser objeto de julgamento, ou se deve ficar o processo a aguardar melhor prova, ou se por simplesmente não há fundamento bastante para o processo continuar, e ser o juiz que garante que não há abuso em excesso de prisão preventiva, medidas de caução que sejam exageradas. Porquê é que estamos a lutar, os advogados, ainda muito por isso? É porque o juiz de instrução transformou-se num híbrido. Ele é, ao mesmo tempo, um juiz que se deve preocupar por isso e um juiz que está a colaborar de alguma forma na investigação criminal com o Ministério Público. E nós temos os dois tipos de juízes. Alguns que são, de alguma forma, juízes que fazem interrogatórios aos arguidos, muito longos, que põem pressão em cima deles, que quase que parece que estão dizendo ou você fala, ou você ajuda, ou você confessa, ou você responde, ou então você vai ficar detido preventivamente. Juízes muito investigativos. E há juízes que são muito juízes de garantia. E muitas vezes exagerando também. Isto é, haveria que criar em Portugal um chamado juiz das liberdades. Ou juiz das garantias. Um juiz cuja única função era essa. Sabe que eu uma vez estava falando com um magistrado que tinha sido diretor da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é quem faz muita da investigação sob a direção, orientação técnica do Ministério Público. E ele foi acusado de ter feito alguma coisa errada e depois foi absolvido, mas teve um processo longo e ele me disse, Dr. Júdice, eu antes de ter aquele processo, eu fui juiz toda a vida, eu não tinha percebido bem o que é ser investigado. Como me sentia despojado de direitos. Ora bem, é normal. Sabe, se você é juiz, eu diria que há muita pessoa inocente que cai nas malhas da lei criminal, mas provavelmente, nunca fiz uma estatística, mas a maioria alguma coisa errada fizeram. Embora eu já fui julgado por atos que tomei como bastonário e fui sempre absolvido, mas passei horas em tribunal por causa disso. Por defender os clientes ou por defender a profissão. Mas estava eu dizendo, um juiz que ao longo de 30 anos foi sempre confrontado com pessoas que ele acaba por concluir que era criminoso, que vê os advogados lutando com grande intensidade para dificultar a condenação, como é o dever deontológico do advogado. Cria às vezes uma segunda natureza, uma natureza mais propícia a dizer, mas porquê é que estamos perdendo tempo? Porquê é que este homem não é já condenado? E hoje em dia, muitas vezes, são condenados assim. Quem está na investigação criminal, não sei quem é, não posso provar, mas o que é facto é que numa altura em que os processos só estão no conhecimento de quem está fazendo a investigação, ainda não há advogado porque o processo é secreto, aparecem nos jornais, aparecem nas televisões, coisas de um processo que está começando e a pessoa é imediatamente condenado na opinião pública. Ora bem, o juiz de instrução, chama-se o juiz de instrução, já o nome é equívoco, devia haver um juiz das liberdades que tivesse essa preocupação de tratar, de proteger os direitos fundamentais do arguido. Porque eu digo, o direito existe, o direito processual penal e o direito penal existe também para proteger o criminoso. O criminoso tem direitos. O criminoso tem de ser respeitado. O criminoso não pode ser objeto de uma decisão errada, porque a consequência é muito pior do que você não conseguir cobrar uma dívida. Porque é a liberdade que está em questão. Ora bem, não há uma grande sensibilidade na opinião pública para o que eu estou a dizer. É muito impopular o que eu estou a dizer. Mas eu acho que é preciso ser impopular para dizer o que tem de ser dito, porque para dizer o que é popular não faltam pessoas. E o que o magistrado contou que viveu a vida toda sempre fazendo a inquirição, a oitiva,
e passou a ser o investigado. Exatamente. O que contou e ele? ele disse que sentia-se sem direitos suficientes. Sentia-se que não se conseguia defender adequadamente. Descobria que não havia garantias em excesso. Havia, pelo contrário, na prática, garantias que não são em excesso. Sabe, eu como estive detido, tive preso, como lhe disse, eu digo muitas vezes a brincar que quando se é jovem, em vez de ir fazer o serviço militar, talvez ir ser detido. Porque se você estiver do outro lado de uma porta de uma prisão, você percebe o que é a liberdade, porque tem a falta dela. É uma escola de vida fantástica. Foi em condições muito especiais, difíceis, com certeza, mas o que eu estou dizendo é que eu aprendi muito. Eu estou intoxicado de liberdade. E é muito também porque vivi muito pequenino as histórias que me contavam do meu pai, que tinha estado detido. Eu estive detido, curiosamente, fui detido 25 anos depois, no mesmo dia do meu pai, que você diz que não há coincidência. Exato. E, portanto, estava eu dizendo que, de facto, o juiz das garantias continua a fazer falta em Portugal, embora eu reconheça que há uma proteção, apesar de tudo, real, não é? Então, não estou dizendo que é sempre assim, não estou a dizer que não haja muitos juízes que desempenham muito bem o seu papel, mas há uma tentação, às vezes, no juiz de instrução, que, repito, se devia chamar juiz das liberdades ou juiz das garantias e não juiz de instrução, para se sentir ele próprio parte da instrução criminal. E não devia ser. Como aconteceu com esse magistrado, percebeu isso. Exatamente, percebeu isso. Doutor Jutsi, existe mais alguma coisa que o senhor gostaria de nos contar, de falar, de deixar registrado? Não, só aquilo que eu já disse. Muita saudade do Brasil. E nós, ansiosos para que Sabe, eu muitas vezes digo, vocês, como é óbvio, normal, todos nós nos queixamos do nosso país. Faz parte da vida. Dizemos até que os problemas dos outros eu posso bem. Mas eu digo muitas vezes a amigos brasileiros que se eu tivesse, passa-se há 10 anos, se eu tivesse menos 20 ou 30 anos, eu provavelmente ia viver para o Brasil como advogado, quando fazia advocacia, porque é muito difícil, mas também é um país com uma dinâmica muito grande, quer dizer, é um país com muitos problemas, com certeza, mas também com uma dinâmica, com uma oportunidade, com grandes condições para andar para a frente. E eu desejo a um país que eu amo, por isso digo que sou o português mais brasileiro, que tudo melhor para si, para todos aqui presentes na equipe e para todos que estejam a ter a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Estamos ansiosos para recebê-lo no Brasil, em especial num almoço-reunião promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. Estamos só a aguardar. Onde eu tive várias vezes. Estamos a aguardar o término definitivo ou pelo menos melhor da Covid. Sim, claro. E este advogado brasileiro que ama o que faz, que tem a OAP, eu tenho a Ordem dos Advogados Portugueses, também tenho a honra de ter a OAP. Quero agradecer... Vou lhe contar uma história para acabar. Por favor. Quando o Luís Silva foi eleito presidente da União Internacional de Advogados, ele foi proposto pelo presidente da OAP e da OAB, porque ele era e é advogado português. E, portanto, fomos ao Conselho, os dois presidentes, para justificar a razão de ele ser candidato. E aconteceu uma coisa semelhante com um advogado espanhol, que já morreu, Fernando Pombo, que foi presidente da IBA, e que pediu para a sua proposta para presidente fosse assinada pelo bastonário do México e pelo bastonário de Portugal. Porque ele dizia, eu quero ser proposto por um advogado de língua espanhola e um advogado de língua portuguesa, que são meus amigos e porque eu vou sentir-me a representar estes dois idiomas na IBA. São momentos destes que me dão muito orgulho de ser advogado, porque não foi a mim, foi a quem eu representava. Os 27 mil advogados portugueses, como digo, cabiam num dente da OAB, mas há gente muito boa nesta profissão também aqui.
e eu tenho a honra de hoje integrar esses quadros. Entre os quais você. Dr. Júdice. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. E boa saúde. Uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Uma honra conhecê-lo melhor. Eu faço tribunais superiores, muito obrigado. mas está convidadíssimo para... Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.